Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao 8º episódio da série How to Orbit. Essa série é uma forma que a gente encontrou para mostrar para vocês como o Orbit pensa, estrutura e calcula viabilidades como o software mais rápido e eficiente que a gente tem hoje no mercado. Bom, no episódio passado a gente falou sobre a alavancagem, a gente colocou as últimas premissas necessárias para se estruturar uma viabilidade de um projeto. Agora o que a gente precisa organizar é a viabilidade de quem vai pôr dinheiro, de quem vai participar desse projeto, dos sócios, dos terreneiros, dos permutantes, seja quem for, as pessoas físicas ou jurídicas que vão estruturar, participar e investir nesse projeto. No Orbit a gente diferenciou pessoas de terrenos, de cotas, de projetos, de tudo. Eu tenho pessoas e empresas à parte de projetos, então eu tenho tanto a TIR desse projeto que a gente está estudando, quanto eu vou ter também a TIR, a exposição, o payback, todos esses indicadores das pessoas que vão investir nisso, né? E quem entende são pessoas ou empresas, né? Sejam as entidades que participem. E isso é muito legal porque eu construo um relacionamento entre esse projeto e quem acredita nele, quem desenvolve ele. E aí cada um pode ter um resultado diferente a partir do quão envolvido ou qual papel se presta dentro dessa estrutura. E o episódio de hoje é só sobre isso. A gente vai falar sobre o societário, como eu incluo sócios, como eu faço prêmios, como eu organizo permutas. É agora que a gente vai pegar e refinar realmente o mundo real dessa simulação. Como é que eu encaixo o fluxo de caixa disso aqui dentro de uma vida de uma empresa, de uma pessoa, de um grupo, de um fundo? Como é que eu encaixo essa oportunidade de investimento em uma história que já está acontecendo? Bom, essa aqui é a página inicial do Orbit, como vocês já conhecem, vamos entrar no nosso projeto. Antes disso, só lembrando que eu tenho as duas simulações que a gente falou no vídeo passado, quem ainda não pegou isso aqui vai lá dar uma olhada. Mas eu vou entrar aqui no Orbit e eu tenho já pré-organizada a minha simulação com alavancagem, que é o projeto final que a gente estudou. Mas eu consigo também já puxar a senha, o financiamento e ver da onde que a gente partiu, para ter uma base, né? Entender o quanto. Então, desses 21 milhões de exposição desse projeto, 10 milhões vão ser de investimento bancário, né? Eu estou alavancando esse projeto em 10 milhões, mais ou menos. E agora me sobram 11 milhões para estruturar a parte societária disso aqui. E para estruturar isso, a primeira coisa que a gente precisa organizar é o meu permutante, é aqueles outros 50% do terreno que a gente trocou, né, permutou em unidades. Se a gente voltar aqui na linha de receita, eu vou ver que eu tenho 8% de permuta na minha linha de receita 2. Então, mais ou menos 7,1 unidades, 538 metros quadrados privativos que eu estou permutando. Isso traz um peso, né, para o meu projeto, porque eu estou deixando de vender essa unidade, estou deixando de ter essa receita, mas eu tenho uma vantagem porque eu também estou deixando de pagar por esse terreno em dinheiro, em 50% do valor, né? Ele foi avaliado em 2 milhões, eu paguei só 1 milhão. Então eu tenho aí uma vantagem também nisso, a nível de margem, TIR, VPL, enfim, todos esses indicadores. E aí agora a gente precisa estruturar essa pessoa. Quem é ela, né? Aqui na tela de societário, onde eu vou definir essas regras e nomear essas entidades. Aqui na tela de societário, a gente reúne sócios e terreneiros. Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que sócio aporta e terreneiro não, só tem resultado. Essa é uma premissa básica, no final o terreneiro a nível mais detalhista, ele é um custo, né? Ele entra na parte de custo antes da distribuição e depois eu distribuo para os sócios. Então, caso eu tenha um prêmio, uma permuta financeira ou alguma coisa assim, os sócios, se tiver necessidade, aportam para pagar, enquanto a distribuição ela é feita só com o resultado que sobra depois de aferir todas as contas necessárias. Bom, e aqui nessa tela, como é que a gente montou? Eu tenho aqui do lado uma visão do terreneiro, onde eu tenho todos os custos de terreno em um lugar só, com o seu fluxo de pagamento. E eu tenho também a visão do sócio, né? Então, eu tenho todos os aportes e lá no final, a partir do payback, aqui em abril de 28, eu tenho a minha distribuição até zerar o meu caixa. E aí eu tenho aqui embaixo alguns indicadores, eu tenho quanto que eu estou aportando no total, quanto que eu vou distribuir no total, quanto que eu tenho de permuta financeira, aqui já os 5 milhões de permuta física e se eu tenho algum prêmio. Essa aqui é a estrutura principal. Vamos começar a cadastrar para dar vida a essa tela.
Primeira coisa que eu quero cadastrar aqui é um terreneiro. Então, antes disso, vamos criar uma nova versão só por garantia. Eu vou criar aqui projeto final com societário. Perfeito. Então essa aqui vai ser a base que a gente vai usar. Eu acho muito legal a velocidade que o Orbit consegue duplicar um projeto inteiro, recalcular e já colocar na minha tela. É um absurdo. Mas enfim, vamos lá. Aqui em novo terreneiro eu vou cadastrar e aí eu vou, como eu disse para vocês, criar, né, essa pessoa. Eu vou chamar ela uma pessoa jurídica, que era dona desse terreno, e eu vou chamar ela de permutante. Não vou colocar outras informações, não precisa, vou salvar assim por enquanto. E eu vou falar qual é o terreno que ela é dona, que é do meu terreno principal, onde ela é dona de 100%. Caso eu tivesse outros aqui, e eu estou juntando todos em um só, eu poderia distribuir isso e também o percentual que eles são donos de um ou mais terreno. Mas por enquanto eu vou deixar assim. E aqui eu tenho finalmente a minha permuta física. Esse aqui é o banco de permutas que eu tenho, é o total de permutas disponíveis para ser distribuído. Então se eu tivesse mais de um terreneiro, é que eu ia distribuir quem vai para quê, né? Qual apartamento vai ficar com quem. Como eu tenho só um, eu vou incluir todos aqui. Não vai ter permuta financeira, não vai ter prêmio, adiantamento, empréstimo, por enquanto é isso. É o que está no nosso planejamento. Então eu estou permutando 7 unidades, com um total de 5.600.000 de permuta, né? De valor que essa unidade teria, que eu estou tirando do meu fluxo de receita. Aí, a primeira análise que eu queria fazer aqui é o que aconteceria se essas unidades fossem vendidas. Como é que eu traria isso, né? Qual seria a diferença de resultado? Eu estou aqui com 74 milhões de VGV líquido e 76 bruto. Vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar. Então, para mexer na permuta, eu venho aqui em configurações e eu vou desligar a permuta geral. Vou concluir. E olha só, eu subi para 82 milhões de VGV. Se eu vier aqui no resumo, eu subi para 30% a minha margem e 3,35% a minha TIR. E aí, olha como estava. Estava com 27% e 3,02%. Então, eu subi bastante isso aqui. Olha só, eu subi quase 4 pontos de margem. É bastante coisa. Só que eu teria que pagar por esse terreno. E aí existem algumas formas disso funcionar. Existe algumas estratégias disso funcionar, que é o que eu queria abordar aqui com vocês. Então, se eu vou nesse terreneiro, agora ele não está ganhando nada. Assim, não faz sentido, está me dando o terreno. Então, o que eu posso fazer? Qual que é uma alternativa? Eu posso chamar ele para participar do prêmio. Falando, olha só, quando esse projeto der lucro, quando a gente atingir o payback, eu vou colocar uma taxa de prêmio para você. Você vai participar do resultado comigo em um percentual. Eu vou colocar aqui um percentual, por exemplo, de 15%. Vamos ver quanto que vai ficar. Ó, ficou 4.500.000. Um pouco menos do que ele receberia de permuta, mas isso aqui ele está recebendo em dinheiro, do fluxo, né, de dinheiro. Você pode até ver aqui como ele vai ganhando esse dinheiro ao longo do tempo. São boas PMTs, assim, é um jeito legal. Ele poderia usar isso aqui para, enfim, outros planos, outras coisas. Esse é um jeito de negociar. Isso pode ser até maior, se a gente quiser bater o que seria aquele valor e tudo mais. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20%. Vamos ver quanto que ficaria. 20% ele já iria para 6 milhões, né? Eu acho que 15 é o ideal para esse projeto. Então, eu iria aqui para 15. E aí vamos ver qual que é o impacto disso lá no nosso projeto. Porque lembrando, isso aqui é um custo, né? Ele aparece aqui no societário, mas ele é identificado como custo. E aí eu tenho 3,35 de TIR e 30,9 de resultado, né? Porque no final isso aqui não está impactando os gastos ali. Já está na receita, né? Já está depois, já está no resultado. Então eu continuo tendo bons indicadores, entende? O que vai impactar é a minha TIR. E aí entra um outro ponto de complexidade, porque é o que acontece depois que o projeto está pronto, assim, idealizado, né? Como que as pessoas vão trabalhar nesse contexto? Então,
olha só, eu vou fazer aqui o contrato social, que é pensando que eu vou entrar, a Midwest Incorporadora vai entrar sozinha, eu vou colocar aqui, vou cadastrar esse membro, é uma pessoa jurídica, que é a Mid Incorporadora, e eu vou concluir, e aí a Mid vai ter 100% desse projeto por enquanto. Bom, tirando o prêmio, teoricamente é para eu ter uma TIR melhor, porque eu estou tendo um resultado maior pela exposição que eu estou tendo, não é igual ao do projeto, porque os fluxos de entrada e saída do projeto versus do sócio é diferente. Então, por isso eu estou tendo uma diferença. Aqui a TIR do projeto está dando 3,35, enquanto a minha TIR está dando 3,7. Aqui, se eu olhar o meu resultado, é um gráfico parecido, mas ele tem valores diferentes. E eu estou pagando sozinho os 11 milhões de cobertura de caixa que é necessário para esse projeto rodar. Agora vamos ver o que acontece se eu colocar. Vamos primeiro voltar ao cenário padrão, onde eu tinha aqui os 8% de permuta no 3/4 e no 2/4. Esse aqui era o cenário anterior. Perfeito. Então, nesse cenário, eu estou tendo 3,02 de TIR, 27,07 de margem, e aqui a Midwest está dando 2,73 de TIR e 11 milhões de exposição. O que a gente precisa organizar agora é quem vai me ajudar a expor esses 11 milhões. Obviamente que quando eu abro mão de expor, eu também abro mão do meu resultado. Então eu vou ter um pouco de perde-ganha aqui, mas em prol de ter um empreendimento que funcione, que me traga lucro e tudo mais. A estratégia primeira que eu pensei em fazer aqui é trazer um grupo de SCPistas para organizar essa parte inicial desse gasto, me ajudar a expor o início enquanto eu exponho a outra parte. Então, como que eu pensei? No lugar de eu entrar com 100% de uma vez e tudo mais, eu pensei em organizar um pool de investidores que vai pôr uma grana no início para cobrir as primeiras etapas e aí eu depois venho cobrindo as necessidades de caixa até bater esse gatilho. Então, como que ficaria essa estrutura? Pensando em integralizar aqui mais ou menos 30% do que precisa ser exposto. Então, a gente precisaria de mais ou menos 3,5 milhões para integralizar isso aqui. E aí isso seria integralizado em 6 meses, em 6 parcelas, padrões, bonitinho. E aí, quem que integralizaria isso aqui? Seria a minha SCP. Eu vou criá-la aqui, eu poderia criar os membros, as cotas, enfim, uma estrutura maior, mas eu vou reunir dessa forma aqui. E aí eu vou dizer que essa SCP vai entrar agora com 100%. E vai fazer essa primeira entrada de dinheiro. Bom, e aí como é que funciona? Eu vou colocar aqui que agora eu vou emitir parte dessas cotas depois de terminar esse aporte de 6 meses, e aí eu vou emitir mais 70% dessas cotas comuns. E aí, como adquirente, agora eu vou colocar aqui a Midwest, vou adicionar aqui, e vou colocar aqui, eu vou adquirir 100% dessas cotas. Não vou pagar elas em parcelas, mas eu vou pagar em fluxo, tendo um limite de 3,5 milhões, que é exatamente o valor que foi aportado pelos SCPistas em 6 meses. Então, qual que é a lógica? Em 6 meses eu vou montar essa estrutura, onde vai ter esse aporte, e aí depois eu venho cobrindo até bater. Juntando os dois, eu vou ter uma lógica de 7 milhões. E aí vão sobrar outros 4 que a gente vai fazer no sentido 70-30, né? Porque essa vai ser a estrutura final. Então, eu vou concluir aqui para ver como é que vai ficar essa estrutura. Então, olha só, eu tenho esse grupo de SCPistas que vai entrar, vai fazer esse aporte inicial e aí depois vai ficar sem aportar um tempo. Então, tá vendo? Eles aportam, vão fazendo, e aí vão recebendo resultado aqui os aportes, tá vendo?
e aí aportaram, depois eu vou vir aportando, então eles ficam sem pagar, eles começam a aportar em dezembro de 24 e param em maio de 25. Entre maio de 25 e outubro de 27, eles não aportam nada, é a minha vez. E aqui vocês podem ver como é que funciona o meu fluxo. Então, de janeiro de 26, eu vou começar a aportar, até bater o gatilho e eles voltarem a aportar comigo. Então, eu estou tendo uma exposição, no final das contas, de 6 milhões e 600, enquanto eles têm uma exposição de 4 milhões e 800. Aí, o que acontece? Para o SCPista, isso não parece ser uma lógica muito boa, né? Estou dando só 1,33 de TIR. O que a gente pode fazer é pensar em um prêmio, né? Por ter confiado no projeto, por ter estruturado, por ter organizado. Para a gente é muito bom, né? Essa diferença, olha só, deu 4,29 de TIR. Explodiu o meu resultado, porque eu não estou tendo que ter uma exposição tão brusca no início, e sim no final. Então, o que a gente pode colocar aqui é um prêmio. E para saber esse prêmio, eu preciso saber a data do payback. Para saber a data do payback, eu vou colocar aqui em sócio, ver o fluxo geral do societário. Então, eu estou vindo aqui, tá vendo os aportes. Depois esse aqui é o meu fluxo de aporte durante a obra. E aí aqui eu estou pagando o financiamento e acabou. O payback é em abril de 28, é quando vira o mês. Então, vamos fazer uma nova emissão de cotas, onde eu vou reorganizar para ter esse prêmio. Muito parecido com a estrutura de prêmio que a gente rodou com o permutante, esse aqui é com o sócio. Bom, aqui a gente precisa agora descobrir a data do payback para montar esse prêmio, porque a ideia é que os sócios ganham uma participação maior no momento que tiver um bom retorno. Então eu vou vir aqui em sócios e buscar onde eu tenho o flip, né, a mudança desse fluxo de caixa. Então aqui vem tudo negativo, em abril de 28 eu tenho essa mudança. Então eu vou vir aqui no societário e a gente vai criar uma nova emissão para quando acontece essa mudança. Então ele está acontecendo em abril de 28. Vamos mandar aqui abril de 28. Então em abril de 28 eu vou ter uma mudança nisso. Então eu vou reemitir as cotas 100% e eu vou colocar qual é o novo quadro societário. Então eu tenho a MID Incorporações e os meus SCPistas. Com esses dois, eu vou falar que a gente estava em 70-30. Agora eu vou colocar a MID com 50 e eles com 50. Como um prêmio por ter confiado no projeto e aportado no início, a gente reequilibra a distribuição. Vamos ver quanto vai impactar a nossa TIR. Ah tá, o que faltou aqui? Isso que é legal do Orbit também, a gente colocou alguns gatilhos para garantir que os resultados tenham consistência, né? Que eu cadastrei as informações mínimas. Aqui faltou o valor do capital, que nesse caso é 0, eu tenho que confirmar que é 0. Bom, olha só que legal. Eu levantei bem a TIR do SCPista e mantive a minha bem próximo do que era o do projeto, da rentabilidade dele. Estou expondo ainda bem, mas eu estou tendo um resultado legal. O SCPista está tirando mais do que eu estou? Tá, mas a rentabilidade dele é menor porque ele colocou dinheiro antes. Qual que é o conceito que eu tentei pensar aqui? É deixar a nossa rentabilidade muito próximo do que era o projeto lá quando a gente estava estudando. Ó, deu cravado 3.02 e aqui 3.02. Essa é uma lógica legal para se estruturar. Eu estou tendo a mesma rentabilidade, só que eu estou aportando menos. Beleza que o meu resultado também é menor, mas eu estou tendo no final o que eu queria ter, que era um bom resultado com uma boa rentabilidade. Nas próximas semanas, o que eu quero trazer é agora analisar a sensibilidade disso aqui. O que vai acontecer se o custo de obra aumentar e o preço diminuir, ou se o preço aumentar e a obra diminuir. Enfim, estudar um pouco isso e montar o reporte final usando aqui o nosso assistente, né? E aí conseguir deixar pronto para apresentar para esses SCPistas, para esses permutantes e conseguir fechar esse negócio e começar a operar o quanto antes. Bom, então em resumo foi isso, né? Chegamos no episódio 8 do How to Orbit, foi uma boa jornada até aqui, mas está só começando. Eu espero que vocês estejam gostando, assim como eu, de fazer isso aqui, participar e desenvolver esse produto, que está muito legal. É um produto que já está disponível, quem quiser conhecer, contratar, enfim,
fala comigo que a gente dá um jeito de se encontrar, de te apresentar e testar. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu agradeço muito. Espero que vocês estejam gostando. Deixem o like, um comentário e a gente se vê no próximo episódio. A gente vai falar de sensibilidade, a gente vai falar sobre fluxo de caixa, analisar essa planilha e fechar essa viabilidade.